Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e tenho uma pergunta que eu acho que muita gente evita fazer. E se o problema não for você, mas a forma como o seu psicólogo está conduzindo a terapia? Eu recebo mensagens quase que diariamente de pessoas dizendo coisas como: a minha psicóloga vive olhando o relógio, vive olhando o celular. Ela esqueceu pela terceira vez um assunto que a gente fala quase que semanalmente. Eu saía das sessões me perguntando se eu estava exagerando ou se realmente não importava. E o mais triste é que muitas pessoas concluem que elas são difíceis demais para serem ajudadas. Hoje eu quero conversar com você sobre como diferenciar uma experiência frustrante na terapia de uma atuação que merece atenção da sua parte. E principalmente o que fazer quando isso acontece. Vem comigo porque esse é um assunto delicado que nós precisamos conversar e nada melhor do que o Acidamente para a gente elaborar esses pontos de vista. Se inscreve aqui no canal se não está inscrito. Quando eu venho falar sobre o trabalho do psicólogo aqui, eu não estou tentando passar pano para profissional ruim e incapacitado, nem para me colocar a par desse problema. Embora eu me esforce muito para entregar o melhor de mim a cada dia nos meus atendimentos, eu não vou ser soberba e tampouco ingênua ao ponto de dizer: eu nunca errei, eu sei de tudo, eu sou perfeita. Inclusive, eu vi uma pesquisa recentemente apontando que o trabalho na psicologia clínica corre mais riscos de se tornar obsoleto quando o psicólogo em questão se torna mais confiante no seu trabalho, o que diminui a tensão por estudar mais e se atualizar. Eu espero que fique bem claro isso aqui para vocês, tá? Existe uma característica bem curiosa na psicoterapia. Quando ela funciona bem, ela costuma ser um dos poucos lugares da vida onde você pode falar sem precisar convencer ninguém de que aquilo que você sente é algo legítimo. Por isso, quando esse espaço falha, a dor costuma ser maior do que as pessoas imaginam. Nem sempre é só um serviço ruim. É alguém em que você depositou confiança, alguém diante de quem você mostrou partes da sua história que talvez nem amigos ou familiares conheçam ainda. E quando essa relação se torna desatenta, desorganizada ou até negligente, muita gente não sai pensando: esse profissional não estava preparado. Na verdade, sai pensando: talvez o problema seja eu. Eu sou tão difícil que nem o psicólogo consegue me atender. No consultório, eu costumo perceber como experiências ruins com terapia deixam marcas e descredibilizam o trabalho de profissionais sérios que realmente estão aplicados em oferecer um trabalho de excelência. Algumas pessoas chegam dizendo: eu tenho medo de começar tudo de novo. Outras falam: não consigo confiar mais em nenhum psicólogo. E isso faz sentido. Se fosse comigo, eu também me queixaria. Não tiro a sua razão. Porque quando uma relação construída justamente para oferecer segurança produz insegurança, algo muito delicado acontece. Só que também existe um risco do caminho contrário. Às vezes, um profissional está cansado, passou por uma semana difícil, teve um lapso de memória. E isso, isoladamente, não significa falta de ética ou falta de profissionalismo. Então, a questão não é olhar um episódio e tirar uma conclusão definitiva. A pergunta, o caso aqui, é observar um padrão, uma repetição. É sobre isso que a gente precisa conversar aqui hoje. E olha, nenhum psicólogo é uma máquina. A gente pode esquecer um detalhe, podemos pedir para a pessoa relembrar sobre um acontecimento, podemos precisar reorganizar um horário na nossa agenda, e isso acontece. O problema começa exatamente quando esses episódios deixam de ser exceções e passam a refletir o dia a dia, e passam a ser a regra. Olha, particularmente, eu tendo a ser uma pessoa bem metódica com o meu trabalho. Eu gosto de manter a rotina de atendimentos, de preferência no mesmo horário, no mesmo dia, respeitando a agenda do paciente e a minha também. Eu tento me colocar sempre no lugar do paciente que, por muitas vezes, se esforça para ter um horáriozinho ali na semana para encaixar nossas sessões. Contudo, cara pessoa, imprevistos acontecem. Tem esse nome, não é à toa. Imagine alguém que chega sempre 10, 15 minutos atrasado, ou desmarca sessões poucas horas antes, repetidamente, ou durante o atendimento,
responde mensagens de outras pessoas, atende várias ligações. Ou então parece tão distraído que você termina de contar algo muito delicado e recebe uma resposta genérica, como se a conversa pudesse servir para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, sabe? E tem outra situação que aparece bastante. Você contou diversas vezes que perdeu um familiar, que terminou um casamento, ou enfrentou uma crise muito séria. E aí, semanas depois, o profissional pergunta novamente como se nada tivesse sido ouvido, como se nunca tivesse ouvido sobre aquilo. Uma vez? Tá, pode acontecer. Várias vezes? Vale prestar atenção. Porque escutar não é apenas ouvir palavras, é construir uma narrativa, construir uma continuidade, é mostrar que existe interesse pela história daquela pessoa. E isso faz parte do próprio trabalho clínico. Agora eu quero fazer uma observação. Existe uma diferença entre um psicólogo que faz perguntas porque está aprofundando um tema e um psicólogo que pergunta porque simplesmente não lembra de nada do que você está falando ali na frente dele. Quem está vivendo aquela experiência geralmente percebe essa diferença, não pela pergunta em si, mas pela qualidade da presença que está acontecendo naquele cenário. E olha, nem toda sessão termina leve, termina tranquila. Aliás, muitas sessões importantes terminam difíceis, até porque os assuntos que te levaram a fazer psicoterapia normalmente são bem densos. Você pode sair triste, confuso, até emocionalmente abalado. Isso faz parte de alguns momentos do processo terapêutico. Só que existe outro tipo de sofrimento. É quando você passa a gastar boa parte da sua sessão tentando descobrir se o psicólogo está irritado, se ele perdeu o interesse, se você falou demais, se está sendo um peso para ele. Percebe como a atenção muda de lugar? Você deixa de olhar para a sua própria história e começa a monitorar a do terapeuta. E isso costuma acontecer em outras relações também, porque pessoas que cresceram precisando interpretar o humor do outro para se sentirem seguras, muitas vezes fazem isso automaticamente, até mesmo sem perceber. E na terapia, essa dinâmica pode aparecer. Se o profissional mantém uma postura constantemente distante, impaciente ou imprevisível, sem abrir espaço para conversa sobre isso, o ambiente deixa de favorecer o tratamento do paciente. E uma pergunta que eu acho muito pertinente nesse momento é: você sente liberdade para falar sobre a sua própria relação terapêutica? Por exemplo, eu tenho sentido que as nossas sessões mudaram um pouco, percebi que você está um pouco mais distante, eu saio daqui com uma sensação de que eu não consegui me expressar direito. Essas conversas fazem parte da psicoterapia. Um bom vínculo suporta esse tipo de diálogo. Nem sempre será uma conversa extremamente confortável, mas ela precisa existir, ela precisa ter espaço para acontecer. Inclusive, uma sugestão aqui para colegas psicólogos ou estudantes que já estejam acompanhando esse assunto aqui hoje. Você está num dia ruim? Dormiu mal na noite anterior? Está com algum assunto te incomodando, alguma questão física, está doente? Relata isso para o seu paciente no início da sessão. Por mais que você se esforce para disfarçar e não incomodar o paciente, é arriscado correr o risco de passar a impressão de desinteresse ou alguma coisa parecida com isso. Seja transparente com ele, porque isso ajuda demais na relação que vocês dois estão construindo. Comunique para evitar imprevistos, até também para você se sentir confortável no setting terapêutico que é o seu trabalho. E isso que eu vou falar agora talvez seja o ponto mais doloroso, e eu já li muitos relatos como esse aqui nos comentários de alguns conteúdos anteriores. Porque algumas pessoas não viveram apenas uma terapia ruim, elas viveram um abandono. Às vezes o psicólogo simplesmente para de responder, some, cancela indefinitivamente as sessões, ou comunica que não vai mais atender a pessoa sem qualquer preparação ou encaminhamento para isso. E isso, claro, é devastador, principalmente quando a pessoa estava atravessando um luto, uma crise intensa, um momento de grande vulnerabilidade, uma mudança importante. O Código de Ética da Psicologia não trata a relação terapêutica como algo descartável, mesmo que possa parecer até mesmo nas relações dinâmicas e superficiais que nós temos na contemporaneidade. Aqui, o Código de Ética fala de uma forma diferente. Se houver necessidade de interromper o atendimento, existem responsabilidades profissionais. O encerramento precisa ser conduzido de maneira cuidadosa e, sempre que possível, com comunicação clara, elaboração desse término e, quando necessário, encaminhamento para outro profissional. Existe uma diferença muito grande entre encerrar um processo e abandonar um paciente. Encerrar faz parte da prática clínica. Abandonar
rompe um vínculo sem oferecer condições mínimas para que a pessoa siga o seu cuidado. E isso merece muita atenção. Outra situação delicada acontece quando o psicólogo percebe que aquele caso exige conhecimentos que ele ainda não possui. Reconhecer esse limite, cara, pessoa, não é falta de competência. Na verdade, muitas vezes é uma atitude extremamente ética. O problema seria insistir em um atendimento para o qual ele não está preparado. O encaminhamento, quando bem feito, protege o paciente, não o rejeita. E se algumas dessas situações já aconteceu com você, a primeira coisa não é decidir imediatamente que a terapia simplesmente não funciona. Talvez seja aquela relação que não tenha funcionado. São coisas distintas. Se existe espaço para conversa, fale, descreva comportamentos concretos. Não precisa acusar. Você pode dizer: eu tenho percebido atrasos frequentes, sinto que algumas coisas importantes que eu falo estão sendo esquecidas, estou saindo das sessões com dúvidas sobre a nossa relação. E a resposta que você recebe diz muita coisa. Se houver abertura, reflexão e disposição para compreender o que aconteceu, às vezes a própria conversa fortalece o tratamento. Se houver desqualificação, defensividade constante ou repetição do comportamento, aí sim talvez seja a hora de buscar outro profissional. E quando você identifica situações realmente graves, como abandono, desrespeito à confidencialidade, condutas abusivas ou outras violações éticas, também existe a possibilidade de procurar o Conselho Regional de Psicologia da sua região para entender como funciona uma denúncia. Denúncia não é vingança, é um recurso institucional para proteger pacientes e preservar a qualidade da profissão. E se você percebeu, assistindo a esse conteúdo de hoje, que precisa reconstruir a confiança para voltar à terapia, saiba que esse processo pode acontecer bem aos pouquinhos, no seu ritmo. Eu sou psicóloga clínica, realizo atendimentos online e, se fizer sentido para você, os meus contatos estão na descrição desse conteúdo aqui de hoje. Vai ser um mega prazer fazer parte da trajetória de quem decidir buscar uma ajuda profissional. Mas esse caminho, como eu sempre falo, começa com um movimento muito pessoal. Reconhecer que aquilo que você viveu merece ser olhado com cuidado. Links na descrição desse conteúdo. E existe uma ideia que eu gostaria que permanecesse com você depois disso que estamos elaborando aqui no canal hoje. Nem toda frustração com o psicólogo significa que você encontrou um profissional antiético, mas também não é saudável transformar toda decepção em culpa para si mesmo. Se você passou meses tentando convencer a si mesmo de que estava exagerando, talvez valha a pena olhar para essa experiência com um pouco mais de honestidade. O que exatamente aconteceu naquela relação? Você se sentia escutado? Havia espaço para conversar quando algo incomodava? Ou você passou a fazer na terapia o mesmo que fazia em tantas outras relações? Silenciar o próprio desconforto para preservar aquele vínculo. Às vezes, cada pessoa responder essas perguntas já faz parte do seu processo terapêutico. Se esse conteúdo organizou algumas ideias aí na sua mente, trouxe algum tipo de alívio ou fez você enxergar a situação por um outro ângulo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E se você ficou até aqui, me conta nos comentários o que você pensa sobre esse tema. Eu gosto muito de ler o que vocês escrevem. Quando você interage com o meu trabalho, você ajuda o Acidamente a alcançar mais e mais pessoas. E eu também consigo entender quais assuntos fazem mais sentido para vocês e trazer mais conteúdos cada vez mais úteis. Eu te deixo aqui meu beijo e a gente se encontra no próximo assunto aqui no Acidamente. Até lá, pessoal. Tchau!